Agora, interessante, Jesus, quando estava na tentação, ele conhecia o diabo, porque Satanás, ele tem dispositivos e táticas para tentar fazer parar você. É como eu disse, ele não tem pressa de algumas coisas, e ele é muito estratégico, ele usa certas coisas contra nós. E aí, nesse momento que você está sendo atacado pelo inferno, Jesus estava sendo pressionado, Satanás levou ele para 3 tentações. Sempre quando as coisas pioram, e você está ungido por Deus, está na vontade de Deus, está na palavra de Deus, é porque as coisas vão melhorar. Sabia disso? Agora, eu aprendi uma coisa: se você está desorganizado, é melhor se organizar, porque o inimigo é organizado. Nós não podemos dar brecha para o diabo. Sem organização não tem crescimento, sem crescimento não tem prosperidade. Tudo que for uma bagunça, tudo que for uma desordem, não tem como Deus abençoar, porque você está dando margem para o inimigo na tua vida. O reino das trevas, olha só, o reino das trevas é muito organizado. Você tem que começar a estudar a maneira como o inimigo tenta trabalhar na vida das pessoas. E olha que interessante, a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Você tem que entender, Satanás tem um reino nesse mundo. Então não existe uma bagunça nas trevas, as trevas são organizadas. Então tem situações que eu estou vivendo que na verdade são ataques espirituais. Não pense você que o inimigo não tenta colocar situações no teu caminho para fazer você pecar. Ele tenta te desgastar para te enfraquecer espiritualmente, com situações, com problemas, com gente te incomodando, com gente te perturbando, tirando tua paz, tirando tua alegria. Ele tem um objetivo com tudo isso, e ele sabe como se ausentar em alguns momentos e em outros momentos aparecer. É por isso que a Bíblia não fala que um demônio lutou contra outro, nunca. E por que nós lutamos contra nós mesmos? Por que a gente está num jogo de braço dentro da nossa casa? Por que estamos num jogo de braço muitas vezes dentro da igreja? Puxa, se o reino das trevas não luta um demônio contra outro demônio, por que dentro da igreja um irmão luta contra outro irmão? Porque tem o dedo do imundo. É por isso, meu irmão, olha só, a igreja é como a nossa casa. Você não quer ter um final de semana ruim? Quem é que gosta de um final de semana ruim? Tem alguém aqui? Quer ter um final de semana ruim? Mas quem quer ter um final de semana ruim, o que faz? Briga com a mulher. Quem quer ter um final de semana ruim, briga com o filho. Quem quer ter um final de semana ruim, briga com o patrão, briga com o colega de trabalho, briga com o pastor na igreja, briga com o irmão na igreja. E essas brigas vêm da falta de sabedoria, falta do óleo, falta de estar focado em Deus. Sabe, vai se meter em coisa que não é para se meter. Para que isso? Vai orar? Ou vai achar uma louça para lavar? É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tome conta do seu território, pois você pode estar lutando contra várias versões do mesmo demônio. Muitas das guerras que nós estamos passando é um cerco do diabo. Mas você está lá, não discerne que aquilo é espiritual, não discerne que aquilo é batalha espiritual. Meu irmão, leia livros, leia a Bíblia diariamente, mas não esqueça de orar, aquelas orações de batalha espiritual.
onde você repreende o mal que está atacando tua mente, um mal que está trazendo briga para o teu lado, está trazendo doença, um mal que está atacando teus negócios, e está tudo uma confusão ao teu redor, e você ganha e perde. Tem algo espiritual que está te atacando. É por isso que nós precisamos estar ungidos. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa cabeça, o Espírito Santo nos nossos braços, o Espírito Santo no nosso corpo, o Espírito Santo nas nossas pernas, o Espírito Santo na nossa vida. Você tem que estar ungido. Começa a repreender essas doenças na tua casa. Começa a repreender essas misérias. Começa a repreender essas coisas que estão trancadas nos teus negócios. Começa a repreender esse atrapalho, esse roubo que está acontecendo com a tua vida, tua família, essa injustiça. Te levanta espiritualmente contra isso. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está operando, estamos num momento de prova, e na verdade você está num cerco demoníaco. As coisas espirituais são reais. Eu não sei se eu já lhe contei, mas eu já fui atacado por um espírito de bruxaria. Eu já fui atacado, onde o Espírito Santo me mostrou, eu estava numa guerra, sabe, pensando que a situação não tinha solução. E daí o Espírito Santo me mostrou obra de bruxaria, e se apresentou para mim aquele espírito, e eu comecei a repreendê-lo, e a declarar que aquele espírito de bruxaria não podia mais agir na minha vida. Eu estava me sentindo travado, não estava conseguindo fazer as coisas com a mesma produtividade que eu fazia, e o Senhor me mostrou aquela obra de bruxaria feita contra a minha vida. Tem coisas espirituais que nós lutamos, e você tem que aprender. Mundo espiritual é real. Mundo espiritual é real. Tem irmão aqui que pegou o óleo, me encontrou ali na porta essa semana e disse que depois que ungiu lá o negócio dele, as coisas destravaram. Tem coisas que são espirituais. Você tem que aprender a ter visão espiritual. O que não deixa tu avançar, o que está muitas vezes te bloqueando, sabe, essa tristeza que te dá, essa vontade de chorar, essa insignificância no teu casamento, que você diz: eu não sei por que eu estou casado. Eu quero dizer que isso pode ser ataque espiritual contra a tua vida. Jesus enfrentou o diabo. Está entendendo por que a gente precisa da unção? A unção, 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 a unção do Espírito. Jesus jejuou 40 dias. Seu corpo estava fraco, mas seu espírito não. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando o diabo chegou para Jesus e disse assim: transforma essas pedras em pães. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: comer pão é pecado? Hã? Comer pão é pecado, irmão? Para alguns light é. Mas não é pecado. Agora, comer pão não é pecado. O que o diabo estava querendo ali? Entenda uma coisa: a tentação não era a necessidade. A tentação não era a necessidade. Jesus estava com fome. Nós fomos criados para ter fome. Precisamos alimentar nosso corpo físico. Só que a tentação não estava na necessidade. Grava isso. A tentação estava na forma como essa necessidade iria ser suprida. Eu vou repetir. A verdadeira tentação estava na forma como essa necessidade iria ser suprida. O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero dizer uma coisa: que Deus permite que a gente coma pão, mas tu tem que comer pão do jeito certo. Não adianta roubar do outro para comer pão. E é isso que Satanás estava tentando fazer com Jesus. Quando ele disse: transforma essas pedras em pães,
O que o diabo estava querendo dizer? Você está sendo tentado a suprir a sua necessidade de uma maneira errada. E é isso que o diabo vai tentar. Sabe, ele vai tentar fazer com que você supra a sua necessidade do jeito errado, cruzando princípios, quebrando leis de Deus, leis espirituais, passando por cima do que Deus te direcionou. E um detalhe, Jesus estava num fluxo. E o fluxo, nós entendemos que ele não pode ser interrompido. E ele não pode ser interrompido porque existe um propósito. O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero dizer trabalhe, mas trabalhe honestamente.